Terceira questão de Química da FUVEST 2026. Produtos que contêm os hipoclorito e ácido cloroso podem ser utilizados para desinfetar ambientes. Para o tratamento de piscinas também pode ser utilizado o dicloroisocianurato de sódio. Estrutura representada na folha de respostas. Um sal que, ao ser solubilizado em água, produz ácido hipocloroso e um outro produto. Desculpe, gente. Escreva a estrutura do outro produto formado nessa reação no quadro de folha de respostas. Bom, gente, nós temos lá atrás um tiozão lá, que é esse cara aqui, certo? Veja que existem átomos de cloro. Primeira observação, porque o assunto é hipoclorito, ou no caso ácido cloroso aqui, né? Hipocloroso, perdão. Eu vou desenhar essa coisa um pouco maior, porque deve estar bem ruim de ver isso aqui, não? Vamos deixar o negócio um pouquinho mais claro. Mas vamos mostrar primeiro aqui. Veja, a equação química que aqui está sendo apresentada, ela precisa ter aquele princípio básico de conservação de massa. Então, deste lado, nesse quadrinho, você vai ter que copiar, basicamente, boa parte dessa estrutura e perceber que o cloro saiu daqui e veio para cá. Tem 2 HClO, então esses 2 cloros saíram. E tem também HIO. De onde vieram esses HIOs? Bom, Hs e Os tem na água. Então, um H e um O vem para o cloro, e o outro H, onde é que vai ficar? Vai ficar no nitrogênio para completar o octeto dele. Essa seria a observação mais simples possível, meus caros, para conseguir resolver este item A. Conservação de massa e a observação de que realmente a molécula de água perdeu aqui seus Hs e Os para o cloro. Então, o que você deveria fazer, primeiramente, era colocar digamos, a estrutura do anel, porque este não vai se modificar. Nesse espaço pequenininho, cara, olha, difícil, hein? Aí você colocaria aqui O menos Na+, dupla O aqui, e um Hzinho aqui, e um outro Hzinho lá. E fim de papo, gente. Certo? Essa estrutura está de acordo com o balanceamento. Então, essas questões envolvendo conservação de massa, observações típicas em equações de balanceamentos bizarras, né? Muito normal. Utilizem sempre a diferença de 7 erros. Se tem coisas aqui está faltando lá, essa coisa que está faltando tem que estar lá, né? É uma obrigação, digamos assim, por essa análise. Beleza, feito isso, vamos para a letra B. Que diz a letra B? Escreva o equilíbrio de formação do íon hipoclorito a partir de gás cloro em meio básico e explica a partir desse equilíbrio por que a adição de vinagre à água sanitária pode ser nociva à saúde. Bom, gente, ele descreve essa reação logo aqui, nesse texto. A água sanitária é uma solução diluída de íons hipoclorito, gerada a partir da reação de quem? De gás cloro com íon hidróxido, formando também íons cloreto e água. Então é típico de FUVEST isso, gente. Equações químicas sendo fornecidas no texto. Esta é a equação, então, que ele deseja. Vamos formular? Não creio que vai ser muito espaçoso fazer isso lá atrás, gente. Então, qual seria a equação que o item B pede? Então, você tem gás cloro com hidróxido, formando o hipoclorito, Cl- e água. Bom, o professor não tem noção de espaço, né? É isso que acontece. Este cabecinha de carregar a mudança. Cabeça dura. Então vamos lá. Cloro com hidróxido, ClO- mais Cl- mais H2O. Veja aqui, gente, hipoclorito, ele cobrou um pouco de nomenclatura, certo? Hipoclorito, mosquito teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. De novo, né? Mosquito teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. Então, nós estamos com clorito, hipoclorito. Eu preciso pensar no ácido hipocloroso, que é esse cara aqui. Como tem um H,
um H ionizado forma um composto com uma carga negativa, o ânion, que é o hipoclorito. E o cloreto, né, também. Cloreto hídrico, sem oxigênio. Então, toda essa nomenclatura de alguma forma acabou sendo cobrada. E agora nós temos que fazer o balanceamento. Tem 2 hidrogênios aqui, isso está me incomodando, põe 2 hidróxidos lá. 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 cloros, 2 cloros. 2 cargas negativas, 2 cargas negativas. Até a carga também tem que ser levada em conta. Então essa seria a equação balanceada do item B, gente. Porém não é só isso. Ele também pergunta a respeito da toxicidade caso façamos algo. Aí o texto continua. Apesar de o gás cloro ser tóxico, então olha só, apesar do gás cloro ser tóxico, usar a água sanitária para limpeza é seguro, porém deve-se tomar cuidado para não a misturar com outros agentes de limpeza, como desinfetantes à base de amoníaco ou vinagre. Na mistura com desinfetantes à base de amônia, pode gerar cloroaminas tóxicas solúveis em água, como o NCl3. Então nada de misturar lisoforme com água sanitária, gente. Esse é o ponto, tá? Porque amoníaco, o lisoforme tem lá uma parte com nitrogênio na sua cadeia final. O fato é, a partir desse equilíbrio, por que a adição de vinagre à água sanitária pode ser nociva à saúde? E ele fala muito bem que isso é um equilíbrio, hein? Vamos analisar lá, gente? Qual que é o detalhe dessa questão? Eu já fiz uma leitura já esmiuçando um pouco, né, a explicação. Eu não fiz uma leitura para depois problematizá-la. Veja que nós temos um hidróxido. Então a adição de H+, perturba o equilíbrio. Por quê, professor? Ele perturba o equilíbrio, pois reage com o OH-. Nesta reação, né, então temos uma perturbação, o que diminui sua concentração. Diminui sua concentração, provocando um deslocamento. Em que sentido? Um deslocamento no sentido dos reagentes. Aumentando, pois, a quantidade de Cl2, que por sua vez é tóxico, né? Que é tóxico. Então essa seria a descrição mais específica possível. Vamos lá. Nos conceitos de equilíbrio químico, eu costumo apresentar nas aulas uma balancinha, onde você tem que imaginar uma balança de 2 pratos, onde de um lado estão os produtos, do outro lado estão os reagentes. Quando você diminui a quantidade de reagentes, nesse prato vai ocorrer um deslocamento, digamos um desequilíbrio. E a equação química, ela tenta sempre provocar um deslocamento no sentido de anular a perturbação. Então, se você vai tirar reagentes, você vai arrancar o OH- pela presença do H+, você vai perturbar o sistema e o equilíbrio tenta deslocar na esquerda para repor e reconfigurar o equilíbrio que estava. Sempre no sentido de anular a perturbação, que é um ponto complicado de deslocamento de equilíbrio. Você tem que ter muito claro o que é a causa e o efeito, para não cair em problemas cíclicos horríveis. Bom, resumindo então, o H+ diminui a concentração dos reagentes e o equilíbrio desloca para a esquerda para tentar cancelar isto. Veja que eu estou dizendo que ele diminui o OH-. O H+ que perturba o sistema diminui o OH-, mas não faz nada no cloro. Como a reação precisa se deslocar para a esquerda, automaticamente produz OH- e também cloro. Eis o problema. O equilíbrio é reestabelecido, mas eu acabo produzindo mais Cl2 nessa história, que é tóxico, e eis o problema.
né? Então esse contexto todo é bem difícil de deslocamento de equilíbrio, porque envolve uma espécie química que não está no equilíbrio químico, que acaba reagindo com outra, e a consequência não tem nada a ver com isso, ou seja, da reação do H+ com H-. O deslocamento acaba aumentando a quantidade de outra espécie que no caso é tóxica. Então, de deslocamento de equilíbrio é uma parte pesada, não é tão simples assim. Letra C agora, gente, da questão 3. Desenhe a estrutura de Lewis da molécula NCl3 e justifique sua solubilidade em água com base na sua geometria. Bom, nessa questão, gente, ele cobrou conceitos bem antigos de química, né? Onde o NCl3 ele vai apresentar uma estrutura de Lewis com 3 ligações simples com átomos de cloro, e o nitrogênio tem um par de elétrons livre, assim também como o cloro. Essa forma de redigir é a mais correta. A própria FUVEST colocou uma resolução que eu aprendi na USP que está errado. Então eu não sei o que os caras de lá estão tendo amnésia, né? Porque não se faz uma ligaçãozinha, um troço prolongado com um par de elétrons. Mas enfim, essa é a estrutura de Lewis. Eles também aceitaram essa estrutura em aqui, colocando os pares de elétrons do nitrogênio e do cloro também. O que eu discordo, isso aqui não é estrutura de Lewis, isso aqui é estrutura bastão, mas tudo bem, né? É para não prejudicar muitos alunos que às vezes se confundem com essa história de estrutura de Lewis. Bom, feita essa observação da estrutura, vamos à sua geometria. Esses 4 pares de elétrons ao redor de um átomo central apresentam uma geometria tetraédrica, ok? Então aqui temos as nuvens eletrônicas se referindo ao par de elétrons. Esses pares de elétrons eles vão interagir com átomos de cloro, mas só 3 átomos de cloro, deixando um par de elétrons livre. Na teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência, um átomo que apresenta geometria tetraédrica, mas tem 3 ligações simples, apresenta uma geometria piramidal. Portanto, com certeza, sem sombra de dúvida, ele é polar. E por ser polar, interage fortemente com água. Então as interações são do tipo forças de polo permanente, forças de polo permanente, pois é polar, com um adendo extra, né? Podendo ocorrer também ligação de hidrogênio, especificamente no par de elétrons do nitrogênio. Eu poderia colocar aqui uma molécula de água, olha só, e aqui rola uma ligaçãozinha de hidrogênio. Eventualmente eu poderia pegar átomos de cloro e interagir também com água, por meio dessa força de polo permanente. Também é possível. Não é uma ligação de hidrogênio, mas é uma força de polo permanente. Então são essas 2 interações que acontecem na relação entre água e cloreto de nitrogênio, onde esses 2 carinhas trocam forças, né, por meio de 2 tipos, força de polo permanente e ligação de hidrogênio. Seria isso o que deveria ser dito no letra C, né? Alguns detalhes extras não são tão necessários, mas enfim, porque justificar a solubilidade em água com base na sua geometria é simplesmente falar que é piramidal e, portanto, polar. Então, aqueles desenhos que eu acabei fazendo não são necessários. Ele forneceu a distribuição eletrônica para que você possa colocar, de fato, os pares de elétrons não ligantes, que são essas bolinhas aqui, esses pares de elétrons que não fazem ligação química. Isso era necessário, visto que ele deu lá a distribuição eletrônica. Beleza, gente? Questão 3, bem tranquila. Achei ela bem completa e não simples.